Esta transmissão tem o apoio de Restaurante Dom Henrique, em Joane, desde 1986. Labrouge, indústria de carnes, desde 1975. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. O restaurante O Toneco tem disponível o serviço Takeaway. Faça a sua encomenda através do telefone 252 932 022. Restaurante O Toneco, sempre perto para o servir. Recalstagem Famalicense Conti-Service. Especialistas em pneus e manutenção automóvel. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. A roupa deixou de ser uma dor de cabeça. Lava e Passe tem para si o serviço ideal. Engomadaria, costura e agora, lavandaria self-service. Lava e Passe. O serviço perfeito para si. No Mar Marisqueira Steakhouse. Venha desfrutar do melhor marisco e das melhores carnes. E tudo isto no melhor ambiente. Aguardamos a sua visita para degustar e adorar. Acompanham e connosco celebram o Dia do Senhor. Nesta Eucaristia nós vamos recordar Henrique Silva Ferreira.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Deus chama-nos a viver em aliança. Esta vida em aliança começa no batismo. As águas destruidoras do dilúvio, nos tempos de Noé, dão lugar às águas batismais que nos salvam do naufrágio do pecado. Por isso, desde a origem da tradição cristã, toda a Quaresma se tornou uma preparação para o batismo. Na noite da Páscoa, renovaremos as promessas do nosso batismo para renascer como mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito Santo. Deus chama-nos também a cuidar do próximo. Para aprendermos esta gramática do cuidado, renovemos desde já a graça de aliança com Deus, rompida pelo pecado e restaurada pela sua infinita misericórdia. Senhor, que através de Noé iniciaste a aliança com o teu povo, Senhor, misericórdia. Cristo, que morrestes de uma vez para sempre, para nos conduzires a Deus pela graça do batismo, Cristo, misericórdia. Senhor, que nos convidas a um profundo e sincero arrependimento para vivermos plenamente e confiantes no Evangelho, Senhor, misericórdia. O Deus da misericórdia tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha aliança de hoje em diante. Nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e nunca mais um dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras. Farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas. Palavra do Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. São amor e verdade. Todos
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me. Porque vós sois Deus, meu Salvador. Lembrai do Senhor das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim, segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. São amor e verdade. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. São amor e Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que ele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes. Quando, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, 8 apenas, se salvaram através da água. Esta água é figura do batismo que agora vos salva, que não é uma purificação da imundícia corporal, mas o compromisso para com Deus de uma boa consciência pela ressurreição de Deus de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os anjos, as dominações e as potestades. Palavra do Senhor.
não vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. São amigos e irmãs em Cristo. O caminho quaresmal, que iniciamos na passada quarta-feira com as cinzas e que estamos a percorrer seguindo os passos de Cristo, convida-nos a subir com o Senhor a Jerusalém, para aí participarmos dos mistérios centrais da nossa própria fé: paixão, morte e ressurreição do Senhor. Convida-nos também a viver este tempo numa dinâmica de aliança, numa dinâmica de comunhão. Comunhão com Deus e também de comunhão com os irmãos, numa atenção profunda pelo cuidar do nosso próximo. Um cuidar que seja feito de atenção e de gestos de amor pelo homem ferido, que seja construir uma verdadeira cultura do cuidado, que se alegra ao ver o outro a crescer e que sofre quando vê o outro em angústia, em sofrimento, em necessidade. Uma cultura da proximidade ou do cuidado que ofereça, juntamente com a obra da caridade, uma palavra de confiança, fazendo com que o outro se sinta amado por Deus, se sinta verdadeiramente filho de Deus e que sinta que a Igreja é verdadeiramente essa estalagem de portas abertas, onde todos têm lugar e onde todos se devem sentir acolhidos e tratados, quer nas suas limitações físicas, quer nas suas limitações espirituais. E tudo isto fazendo com esta certeza: o pouco, se partilhado com amor, nunca acaba, mas transforma-se em reserva de vida e de felicidade para cada um de nós. Para que esta aventura quaresmal se torne viável, se torne verdadeiramente efetiva, necessitamos, como condição prévia a tudo isto, de cuidar de nós mesmos. Numa verdadeira aventura interior, numa verdadeira aventura espiritual, de conversão do coração. Diríamos, num verdadeiro retiro, que faça vir ao de cima as nossas partes escuras, os espaços de sombra que nos habitam, aquilo que não nos permite ser completamente livres, completamente felizes, e dando-nos conta que Deus nos fala na fragilidade, deixar-nos possuir pela sua palavra, meditando-a, permitindo que ela nos vá moldando nos gestos, nas atitudes, na vivência de cada dia.
fazendo, no fundo, a partir de nós, reinar a vontade de Deus. Para que este cuidar de nós aconteça, tomemos então de novo a palavra do Senhor. E, como Jesus, deixemos-nos conduzir ao deserto. Deixemos que o Espírito Santo nos leve até esse lugar de passagem e de experiência, onde a pressa e a agitação deem lugar à pausa e nos permitam verdadeiramente contemplar, como nós cantávamos, que os caminhos do Senhor são amor e verdade. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo ao deserto, para aí, numa verdadeira experiência de oração, notarmos e nos apercebermos da proximidade de Deus, que após o dilúvio estabelece conosco ou arruma definitivamente o arco de guerra e nos envolve no seu arco-íris de misericórdia, de amor, de vida nova. Vamos ao deserto. É esse lugar onde se calam os barulhos e a tentação se faz sentir. E que nos coloca em atitude de decisão. Por Deus ou pelo demónio, pelo bem ou pelo mal. Sabendo que poderemos sempre contar com a luz e a força do Espírito Santo que nos ilumina com a sua presença e podemos ainda contar com os anjos para nos servir e para nos ajudar a dizer claramente não à manipulação sobre os outros, sim à vontade de Deus. Claro, queridos amigos, que à primeira vista este ir ao deserto pode nos parecer pouco agradável, sobretudo a nós, que já vivemos constantemente este último ano quase em constante deserto, em constante isolamento por causa da pandemia. Sobretudo a nós a quem um simples abraço, um simples beijo às pessoas que amamos, a um amigo, a um vizinho que está paralisado pelo sofrimento, nos está quase que impedido e interdido de concretizar. Pode-nos parecer, de facto, um convite um bocado fora de moda, se pensarmos no deserto da economia tão frágil, do desemprego tão avassalador. Já nos chegavam estes desertos. Se pensarmos também no deserto da fome que vai aumentando e das condições frágeis de habitação em que muitos estão a ficar. Sem dúvida, caríssimos amigos, que é verdade. E sem dúvida que tal como aconteceu com Jesus, que durante 40 dias sentiu a presença dos anjos, mas também a presença do tentador, que o procurou de todas as formas afastar da aliança com o Pai e do fazer a vontade do Pai, também acontece conosco. Por isso, ir ao deserto é compreender que o arrependimento e a conversão não são coisas só para os outros. Não são coisas só para aqueles que há anos não põem os pés na igreja. Ou para aqueles que cometem pecados muito graves, muito difíceis. Também nós precisamos de optar. Também nós precisamos de deixar velhas atitudes. Também nós precisamos de deixar que venha à superfície aquelas coisas que dentro de nós estão adormecidas, mas não estão esquecidas. Também nós precisamos de colocar Deus e a sua palavra como o sustento da nossa vida. Só a partir desta experiência, tal como aconteceu com Jesus, que depois do deserto, diz-nos o texto, que partiu para a Galileia a anunciar a boa nova da salvação e com o convite convertei-vos e acreditai no Evangelho, também nós, só a partir daqui, podemos partir para esta experiência de proximidade do outro, de cuidar do outro, levando-lhes o amor, a misericórdia, a palavra, a bondade
e também a caridade de Deus. Só assim é que nós poderemos verdadeiramente fazer com que a nossa Igreja seja esse hospital de Deus que a todos acolhe e que a cada um testemunha solicitude, amor, compaixão. É isso, meus amigos, que este apelo a vivermos a Quaresma como percurso de conversão e de oração, mas também como percurso de partilha de bens, nos ajuda então a todos a renovar a nossa fé, a obtermos a água viva da esperança e a recebermos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos a Cristo Jesus. Que cada um de nós então sinta esta alegria de viver uma santa Quaresma neste ano 2021. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos por todos aqueles que, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, se preparam para celebrar a Páscoa, e rezemos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Os que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas segundo o Evangelho. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho da conversão que iniciamos nos conduza à vida nova em Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ensinaste pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo.
Senhor, a vós eu clamo, socorrei-me sem demora. Escutai a minha voz quando vos invoco. Suba-me até vós, ó Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, como nuvens de incenso. Oremos. Fazei, Senhor, que a nossa vida corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do Tempo Santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia de semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciado.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. No deserto, Jesus entra em intimidade com o Pai e aí encontra força para vencer a tentação. Pedindo ao Pai que não nos deixe cair em tentação, ousadamente rezemos como o Filho nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Rei. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
que habita sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, meu Deus, em vós confio. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Façamos a comunhão espiritual. Meu Jesus, creio que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-te acima de todas as coisas e deseja-te a minha alma. Como não te posso receber sacramentalmente, vem pelo menos espiritualmente ao meu coração. Como se já estivesses aqui, abraço-te e uno-me totalmente a ti. Jamais permitas que me separe de ti. Amém. Ele te livrará do laço do caçador e do flagelo maligno. Debaixo das suas asas encontrarás abrigo. A sua fidelidade é escudo e couraça. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção de Deus. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao Filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma a autêntica conversão espiritual. Amém. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tempo de Quaresma é tempo então para vivermos em aliança, em escuta da palavra do Senhor e também em cultura
de cuidado para com o próximo. Como já falava na quarta-feira de cinzas, volto a pedir, ou melhor, a sugerir, que criemos na nossa casa esse pequenino cantinho, pode ser o nosso deserto espiritual, onde nos possamos de facto encontrar para rezar com o Senhor, no espírito de comunhão, no espírito de família, no espírito de oração verdadeiro. Por isso, deixo-vos este desafio, criamos o nosso bocadinho, o nosso espaço pequenino para este encontro com o Senhor. Foi também lançado o desafio, e vem nas mensagens, quer do Santo Padre, quer do nosso Arcebispo, este cuidado pelo próximo. E vamos fazê-lo muito em concreto na nossa comunidade, em dois aspectos. Por um lado, o contributo penitencial, que é o habitual da nossa quaresma, fruto das nossas renúncias, das nossas abstinências, nas sextas-feiras da quaresma, e que este ano reverte para a paróquia de Pemba, em Moçambique, onde temos cuidados nossos, é como se fosse mais uma paróquia da nossa arquidiocese, e também o Fundo Partilhado com Esperança, que é um fundo que a Diocese tem para a ajuda a pessoas necessitadas. Um outro aspecto também é o cuidarmos das pessoas e das famílias da nossa comunidade. Neste momento, a equipa sociocaritativa, que foi criada no âmbito da catequese e na ajuda das famílias da paróquia, já está a ajudar e a cuidar, de certa forma, entre 60 e 70 pessoas da comunidade. E por isso, o desafio é que durante este tempo da quaresma, fruto das nossas renúncias, se quisermos dos nossos jejum, também da nossa partilha, da nossa solidariedade, partilhemos com essas pessoas os nossos bens. Na igreja, ali ao fundo estará um recipiente onde podemos ir deixando os nossos bens, os nossos donativos, sejam alimentos, sejam produtos de higiene, aquilo que pudermos partilhar para depois essa equipa sociocaritativa fazer chegar às pessoas necessitadas, às famílias necessitadas da nossa comunidade. Por isso fica também este desafio, ou seja, com Deus e com os outros, cuidemos da nossa relação com Deus, cuidemos da nossa relação com os outros. Assim vivamos esta quaresma, neste espírito de aliança, neste espírito de cuidado. Desejo-vos um bom domingo, uma boa semana para todos, uma santa quaresma para todos. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium
tempo de ficar em casa. Há quem esteja a trabalhar para... A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. Tech Pellets. Pellets, boa energia para o mundo. O Tuneco vai estar disponível com o serviço Takeaway. Venha desfrutar das nossas iguarias no próximo fim de semana. Picanha, bacalhau, churrasco e muito mais. Faça a sua encomenda pelo telefone 252 932 022. O Tuneco, sempre perto para o servir. Aguardamos a sua visita. Porque procuramos um objetivo, uma força. Construímos um percurso. Deixamos uma marca. Imprimimos uma pegada. Içamos a nossa bandeira. The Flag, Building for Living. Algo novo chega a Famalicão. Viver com qualidade e elegância. Promoção Velvet Exclusive. Uma vida com qualidade depende de cada um de nós. Na Clínica Médica Fratelense, preocupamos-nos com a qualidade da sua vida. São vários os serviços que temos ao seu dispor. Profissionais capazes de dar resposta às suas necessidades para que na sua vida haja um sorriso. Clínica Médica Fratelense. Para si e para o seu bem-estar. Tufama, solidamente consigo. Euroel Construções. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. No Mar Marisqueira Steakhouse. Venha desfrutar do melhor marisco e das melhores carnes. E tudo isto no melhor ambiente. Aguardamos a sua visita para degustar e adorar. Em 1983, surgiu uma força enorme de vencer. Erigiu-se um projeto que havia de se afirmar. O rigor é fruto da determinação. O gosto pela atividade formou uma equipa capaz. Nos têxteis, estes empreendedores encontraram o sucesso. 36 anos depois, a Fergotex demonstra que quando se acredita, o sucesso é possível. Fergotex, uma empresa de referência no setor. Restaurante Dom Henrique, em Joana, desde 1986. Labruja, indústria de carnes, desde 1975. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recalstagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Acelme, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelme.pt.
Acelm, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. Didaxis, tradição e modernidade, agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projeto de referência, inovação digital, ensino bilingue integrado com o Integrate Inglês. Peça mais informações junto da escola. É tempo de ficar em casa. Há quem esteja a trabalhar para garantir os serviços mínimos. Por tudo isso, o Dom Brasas está aberto com o serviço Takeaway, das 11 às 14 e das 18 às 21. Agora com um novo serviço disponível. A sua refeição entregue em casa ou no local de trabalho. Dom Brasas. Estamos juntos em todos os momentos.